Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para continuar nossas aulas aqui pelo YouTube, aulas de Geografia e Filosofia comigo, eu que vos falo, tá? Queridos, vamos continuar. Hoje a gente vai encerrar o módulo 6, tá bom? Se você lembra bem a aula anterior deste módulo, nós falamos sobre os agentes transformadores de relevo. Falei sobre erosão, sedimentação, né, decomposição das rochas, e você lembra bem sobre esse assunto, né? Agora a gente vai falar sobre os tipos de relevo, como eles estão aí no nosso planetinha, como é que a gente consegue identificar o que é um, o que é o outro, tá? Isso tudo nessa aula de hoje. E claro, você não pode deixar de ter o teu material aí em mãos, tá? O livro e caderno, para que você possa me acompanhar, ver as gravuras do livro, para ficar mais fixo ainda esse conhecimento, ok? Combinado? Então vamos lá? Caderno 2, módulo 6, página 210, tá? Parte 2 aqui desse conteúdo, que é o módulo 6, tá? A gente vai concluir ele aqui falando, primeiramente, sobre relevo continental, tá? As formas de relevo é o título, e nós temos aqui relevo continental. Primeira coisinha, continental remete ao quê? A continente. Ficou pequenininho, mas dá para você me ouvir aí, né? Continente. Tia, o que é continente? Pensa assim, Europa é continente, Ásia é continente, América é continente, África é continente, Oceania, beleza. Continente, então, é uma porção de terra, ou seja, é uma área emersa acima do mar, onde as pessoas constroem as cidades, os municípios, os estados, os países, ok? Então, o continente é essa área emersa acima, ok? Do nível do mar, beleza? Isso é região continental. Agora, nós temos também a região submarina, né? As áreas submarinas com os oceanos. E isso é daqui a pouco, já que a gente fala sobre isso. Então nós vamos falar sobre o relevo continental, esse relevo que a gente vê por aí andando aí no nosso planeta, no nosso país, tá? Então nós podemos encontrar 4 tipos principais de relevo, ok? 4, cadeia de montanhas, planície, depressão e planalto. Depressão, até isso tem. Depressão também, tá? A gente vai se entender melhor. Não tem nada a ver com aquela depressão de sentimento, né? De tristeza que a gente vê com algumas pessoas com esse problema, não, tá, pessoal? Que é geografia. Volta aqui, se concentra. Ó, primeiro aqui pra gente falar, cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas, se você acompanhar a seta aqui, ó, vem pra cá. Nós temos como exemplo de cadeias de montanhas as Cordilheiras dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes é encontrada na América do Sul, tá bom? Cordilheira do Himalaia, que é aquele conjunto de montanhas, a gente encontra, por exemplo, na Ásia. E os Alpes. Alpes também, né, que são esse conjunto de montanhas, são dobramentos modernos que se formaram provavelmente com a movimentação das placas tectônicas ou com a sedimentação, ok? Com o processo também de erosão, eles vão surgindo essas configurações ao longo da superfície do planeta, tá? As montanhas, esse conjunto de montanhas, a gente chama de cadeia de montanhas, tá? Que é um tipo de relevo. E aqui eu citei alguns exemplos, inclusive está no livro de vocês algumas imagens que vocês podem acompanhar a partir da página 210. Então dá uma olhadinha aí, verifica, vai ficar melhor para você entender ainda visualizando aquelas imagens, ok? Cordilheiras também são cadeias de montanhas. Essas cordilheiras são conjuntos de montanhas e é um tipo de relevo, beleza? É um dobramento moderno também, que fique claro. Então vamos lá. Planície. Planície é outro tipo de relevo. A tia colocou aqui, ó, a setazinha apontando para cá, ó. Me acompanha. Relativamente planas, predomina a sedimentação. Como assim, tia? Nós temos uma cadeia de montanhas que é um tipo de relevo. A segunda, aqui que a senhora colocou, então é planície. Mas planície remete a algo plano. Pensa o seguinte, pensa nesse chão agora, esse piso onde você está. Não sei onde você está assistindo essa aula, mas esse piso, por exemplo, onde eu estou agora, ele é plano.
ok? Geralmente a gente constrói casa dentro de em cima de uma planície, né? Entre aspas, de algo plano. Por quê? Porque senão não teríamos aí como sustentar esse edifício, essa casa, esse shopping, tá? A nossa escola. Então, primeiro prepara o terreno, deixa ele lisinho, bem plano para que ele possa ser construído, tá bom? Então, planície nada mais é do que um tipo de relevo que tem a sua relevância, né, ali plana, geralmente plano. Pode existir também um pouco de elevação, mas insignificativa, tá? Se comparado, por exemplo, a planalto, se comparado, por exemplo, a depressão. Então é relativamente plano. Sabe quando você vai visitar uma fazenda e tem aquele pasto verdinho, né, onde o gado fica? Pois é, ali provavelmente é uma planície, tá bom? A planície ela pode aparecer ali próximo de rios, tá? A planície pode aparecer próximo do mar, nas margens do mar. A planície pode aparecer entre montanhas, tá ok? Então, planície é essa parte mais sedimentada, resultado de uma sedimentação, tá? Que se formou de uma forma que ficou mais nivelada, tá bom? Não ficou íngreme, nem ficou aquele declive, né, que a gente vê nos outros. Para ficar mais claro ainda, eu te convido novamente a ver as imagens a partir da página 210, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui como fruto, né, como consequência, a sedimentação. Tio, o que é sedimentação? Sedimentação é aquele processo de acúmulo de sedimentos, ok? Restos de outras rochas, por exemplo, tá bom? Ou então até de matéria orgânica, vai se sedimentando, vai formando um local, ok? Então vamos lá. Nós temos também outro tipo que é a depressão. A depressão, pessoal, são áreas mais baixas que o relevo ao seu redor, tá? Se tem aí principalmente erosão, mais do que sedimentação, mais do que depósito de sedimentos, nós temos nesse conjunto, aliás, nesse tipo de relevo, nós temos mais a presença de erosão, que é a degradação do terreno, que é a degradação da rocha, do que o acúmulo de sedimentos, o depósito de matéria orgânica, enfim, o depósito de outras rochas. Existe o que? Um rebaixamento de áreas. Para ficar claro para você, é o seguinte: depressão é sempre aquela área mais baixa do que o seu redor. Então, se eu faço isso aqui, onde é que está mais baixo? Aqui no meio, né? Digamos que a depressão ela é isso, tá ok? A depressão aqui nesses tipos de relevo que a gente está estudando deste módulo, tá bom? Então, lembre-se bem. Depressão são áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Então quer dizer que se é mais baixo do que o relevo ao meu redor, existe então a possibilidade de ter outros tipos de relevo ali, mesmo já tendo um chamado depressão. Sim, gente, pode haver planície, pode haver planaltos, ok? Como, por exemplo, tem uma atividade no livro de vocês, ao final, após o conteúdo acerca de planalto, tem uma atividade que vai aparecer várias imagens e vocês precisam colocar a resposta acerca, identificar o que é ali. É um planalto? É uma serra? É uma escarpa? É uma depressão? Essas áreas mais baixas são depressões, tá? Dependendo da situação, a gente pode verificar também escarpas, que são ali conjuntos de sequência dentro de um planalto, né? Como, por exemplo, a gente vai falar agora sobre planalto e você vai entender que são áreas que apresentam altitude variável acima de 300 metros, geralmente está acima de 300 metros, e tem o que? Nós temos a presença de erosão e também temos a presença de sedimentação, tá? O que acontece? Os planaltos, eles têm umas duas características. Eles podem estar presentes como serra e eles também podem estar presentes como escarpas. As serras são mais pontiagudas, ok? São elevações mais pontiagudas. Já as escarpas, elas são como degraus
tá? Que se aparecem ali próximo às bordas do planalto, ok? Então o planalto ele pode ser plano, como nós temos muito na Chapada das Mesas, ok? Inclusive tem aqui, ó, chapada. Chapada é um tipo de planalto, resultado de quê? De sedimentação, beleza? Existe também essa possibilidade, tá ok? Então nós temos aqui 4 tipos: cadeia de montanhas, planície, depressão e planalto. Cadeia de montanhas é um conjunto de montanhas que se formou, tá? Através de dobramentos modernos. A gente fala de dobramentos modernos quando se encontra aí recentemente o choque de 2 placas. Quando eu falo assim moderno ou recentemente, pessoal, olhando da forma geológica ali, isso pode significar milhares de anos, tá ok? Tá bom? Planície, relativamente planas, predomina a sedimentação, ou seja, o depósito de matéria, o depósito de restos de outras rochas. Foi se sedimentando, criando uma área relativamente plana, não significa que está completamente reta, ok? Depressão, áreas mais baixas do que as suas bordas, do que o seu redor, tá? Configura principalmente pela presença de erosão, ou seja, desgaste de rocha, desgaste ali daquela área. E claro, ela é um rebaixamento também de áreas. Pode acontecer isso, pode acontecer que com o passar dos anos aquela área era, por exemplo, uma planície, e ela foi, ó, rebaixando. Quando ela rebaixou, se tornou então o quê? Uma depressão. O planalto são áreas que apresentam altitude variável, geralmente acima de 300 metros, geralmente, tá? Também tem a presença de erosão, mas também tem presença de quê? De sedimentação. Esses planaltos, eles sofrem erosão, eles sofrem desgaste, mas eles também sofrem sedimentação, dependendo do tipo de planalto. A gente tem aqui, nessa questão de planalto, pode aparecer serras, tá? E escarpas, como a tia já explicou agora há pouco. Escarpas e serras. Também nós temos o que? Nós temos as chapadas, tá? Inclusive tem aqui no Maranhão, Chapada das Mesas, lindo, ok? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o que? O relevo submarino. Primeira coisa, o relevo submarino é totalmente diferente do relevo continental, tá? Porque ele tem características totalmente diversas, ok? Totalmente diferentes. Nós temos essas aqui, ó, plataforma continental, a talude continental, as bacias oceânicas, as fossas oceânicas, as cordilheiras marinhas ou dorsais oceânicas, e também temos as ilhas, que podem aparecer de forma oceânicas ou costeiras, tá? Depende aqui de onde ela é encontrada, é mais próximo do oceano, aliás, ela é mais adentro do oceano, ou ela é mais próximo aí do continente, dessa área costeira. Então vamos lá, primeira coisa, a plataforma continental tem grande valor econômico, onde, por exemplo, se faz a extração do petróleo. Ela não ultrapassa 200 metros, ok? Tem a talude continental, que também tem uma importância econômica. Ela apresenta uma grande declividade. Quando eu falo de declividade, eu estou me referindo nada mais do que uma descida, né? Ou seja, uma área mais baixa. Nós temos também bacias oceânicas, que são áreas extensas e profundas, tá bom? Tem o que? Tem as fossas oceânicas, que surgem em áreas de encontro de placas. Existe o encontro das placas. Essas placas, às vezes, elas não são encaixadas como a gente pensa. Então existe o que? Existe uma brecha ali, existe uma espécie de fecho ali, que a gente chama, né, de fossas oceânicas. Podem ser bastante profundas, tá? Essas aqui. E são ali no encontro de placas. Também tem as cordilheiras marinhas ou dorsais oceânicas. Essas cordilheiras marinhas, pensa numa cadeia de montanhas, só que submersas aí, né, no fundo do mar. E nós também temos as ilhas, tá? Essa plataforma aqui,
Aliás, essas ilhas elas são encontradas também no relevo submarino. Elas podem ser oceânicas ou costeiras. São oceânicas quando elas estão mais distantes, mais profundas, mais dentro ainda do oceano. E essas ilhas costeiras quando elas estão mais próximas aí do continente. Lembra o seguinte, o relevo submarino é um relevo que está abaixo da água e ele nada mais é do que o que? A continuação de um relevo continental. Sim, existe um relevo ali embaixo, daquele tanto de água que a gente vê, beleza? Então existem essas características, todas elas aqui que você inclusive pode visualizar muito bem na página 213, tá bom? E aproveita e responde a questão que tem aí na página 213 e todas elas que estão no módulo 6. Acompanhe sempre a Agenda Edu e até mais, guerreiros!